Hoje o nosso assunto vai ser o grupo social que mais cresce no mundo, o grupo dos solteiros. O estudo mostra que na Inglaterra, 1 em cada 4 casas é ocupada por uma pessoa sozinha. Nos Estados Unidos é quase o mesmo percentual. No Brasil, segundo o IBGE, os solitários representam 10% dos lares, estão em 10% dos lares. Quem está aqui com a gente para comentar esse assunto é a psicóloga Lígia Guerra. Bom dia, Lígia. Bom dia, Gisele. Bom dia, Soler. Essa tem se tornado uma opção cada vez mais significativa, né? Mas será que é realmente uma opção ou hoje as pessoas têm outras opções e acabam não priorizando um relacionamento, uma vida a dois, uma família nos moldes mais tradicionais? Para alguns é uma opção mesmo, Gisele. As pessoas, inclusive, confirmam que realmente optaram por isso. Agora, o que leva cada pessoa para essa escolha é que diferencia, né? Alguns realmente querem construir uma vida mais sólida, querem estruturar sua casa própria, sua carreira, querem viajar. Outros tiveram alguns traumas e não querem mais casar. Então, aí depende muito do histórico de cada pessoa, né? Mas o fato é que essa população está crescendo tanto que já tem até estudos sendo realizados. A Bela de Paula, que é uma das maiores pesquisadoras da Universidade da Califórnia, ela até cunhou um termo que se chama solteirismo, para designar, então, esse grupo aí de pessoas que se dizem um pouco, às vezes, até excluídas socialmente em alguns aspectos. Bom, você citou aí que, obviamente, muita gente faz essa opção. Antigamente, costumava se relacionar isso à solteirice dos homens. O homem escolheu ficar solteiro e as mulheres ficaram porque não conseguiram um marido, um namorado, enfim. Isso também está mudando, né? Muito, Soler. Aliás, eu diria assim, até que as mulheres estão se adaptando um pouco melhor até que os homens, pelas pesquisas que a gente percebe. Os homens tendem a ficar mais em casa, ficarem mais fechados em si mesmos. Eles têm muito mais dificuldade até de conversar, até sobre a própria solidão que muitos sentem, né? Embora seja uma escolha, mas que por vezes é inevitável. E as mulheres saem com as amigas, elas fazem cursos, elas falam mais das emoções delas. E isso tudo, inclusive, vai refletir futuramente até no processo de envelhecimento dessas pessoas que optam por serem solteiras. É claro que nós mulheres somos muito mais queridas, né? Brincadeirinha, nem sempre. Mas a gente também é mais sociável, né? Tem esse aspecto. Amizades femininas costumam ser mais intensas, digamos assim. Não que os homens não tenham amizades verdadeiras ou profundas, mas fica numa coisa ali mais o time de futebol, a cerveja. Mulher não, mulher sai para fazer compra. Tem essa diferença, né? Tem, até porque o homem, muitas vezes, ele tem que criar um lugar para poder conversar. Ele tem que tomar uma cerveja comigo para se sentir mais à vontade para falar de algumas coisas que o incomodam. E nós não, por vezes até no telefone, na hora do almoço, qualquer hora é hora. E até o processo dos solteiros, aí, do solteirismo, os solteiros reclamam muito que tem muito preconceito em relação a eles. Depois dos 35 anos, começam muitas cobranças. Puxa, você não vai casar? Você tem algum problema? Você tem dificuldade de se relacionar? E os pais, principalmente, ficam muito preocupados com os filhos. Puxa, quando você ficar mais velho, como é que vai ser isso? Você não vai ter ninguém para cuidar de você, né? Então, daí os solteiros dizem, poxa, essas cobranças não acontecem com outros grupos, né? Então, é importante que os solteiros entendam que, na verdade, muitas vezes isso não é uma cobrança, mas é um cuidado. Eu sei que o Soler está louco para defender a ala masculina, e principalmente a parte que eu falei, cerveja e futebol. Mas tem uma questão também, nós mulheres, quando vemos um homem que passou dos 35 anos sozinho, a gente pensa, ou ele traumatizou, ou ele tem outra orientação sexual, né? Nossa, isso é bastante comum, essa reclamação, sabe, Gisele? Inclusive, algumas pessoas que sugeriram o tema falaram disso. Puxa, a gente às vezes sai com um amigo para jantar, fica todo mundo olhando de um jeito estranho, como se os homens não tivessem direito de não irem tomar cerveja, mas ir tomar um bom vinho, comer uma boa massa à noite, sendo apenas bons amigos, né? Então, realmente, o preconceito, ele existe, mas eu vejo que a sociedade está caminhando para uma inovação também nesse aspecto, né? O que os homens têm que ficar bastante atentos é que, segundo algumas pesquisas, como as mulheres têm uma percepção que costumam viver mais que os homens pelas estatísticas, elas se preparam melhor para a terceira idade. Então, elas tendem a ter um circuito de amigas, um circuito de bases melhor que o dos homens, deprimem menos
e com isso elas também vivem melhor esse processo do envelhecimento quando são solteiras. Talvez inspirado na novela Guerra do Sexo, novela das 7, a Gisele quer propor uma guerra que não é nosso objetivo aqui. Não, nem um pouco. Mas, né, enfim, lógico que os homens, evidentemente, tratam de outros assuntos também quando estão juntos. Mas você citou uma questão no início da entrevista, falando da questão de opção, né, de sair, enfim, do homem poder fazer coisas juntos, tal. O empresário também que foca nisso, ele tem um mercado que é crescente, né? Não só, lógico, nos solteiros homens, mas nas solteiras também. Sem dúvida, e essa sociabilização ela é vital para quê? Ela é vital para os negócios, sem dúvida alguma. Nós sabemos que grandes negócios são fechados às vezes, né, num happy hour, num jantar, mas principalmente porque às vezes nesse momento dos negócios você também cria novos laços de amizade, né? Às vezes hoje você está fechando um negócio com uma pessoa aqui, hoje com a globalização, em Curitiba, de repente você se reencontra com essa pessoa em São Paulo, no Rio, enfim. Ou seja, os laços, eles estão aí, né? Eu diria até que essa globalização, ela também é bastante responsável por essa nova dinâmica nas relações do homem com a própria vida também. Agora, o empresário que se propõe a fazer algo, por exemplo, as baladas, né? Elas são geralmente preparadas para os homens saírem em grupos. Quer dizer, o homem que sai solteiro, às vezes, tem dificuldade em se colocar, né, em situações Posso dar um outro sociais, exemplo? Né? Quando eu morava sozinha, era solteira, litro de leite. É uma coisa muito grande para uma pessoa sozinha. Se você tem meio litro de leite, em alguns lugares você encontra. Então, esse filão do mercado, que vai de alimentação à diversão, também é um público atraente, né? É um público atraente, é um dos públicos que mais cresce. Até os games, quando nós vemos as indústrias falando sobre pesquisas de quem que absorve os jogos eletrônicos, normalmente era pensado que os adolescentes eram os maiores responsáveis pelo consumo. Hoje nós vemos aí homens entre 30 e 45 anos como sendo os maiores responsáveis por consumo de joguinhos eletrônicos. Isso é um dos nichos, né? Agora, realmente a gente hoje vê as embalagens, por exemplo, de congelados cada vez menores. Nós vemos, né, a própria margarina vindo menor. Ou seja, o que você percebe com isso, né? Você percebe que tem uma demanda cada vez maior de pessoas morando sozinhas, né? Na Inglaterra e nos Estados Unidos, de cada 4 lares, um é habitado por uma pessoa que reside sozinha. Então, isso é uma tendência. Agora, a música diz que fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Dá para ser solteiro, bem resolvido e deixar a música de lado? Olha, sem utopias, né? Dá sim, até porque se a gente for olhar em termos de números, por exemplo, em 2007 nós tivemos 977 mil casamentos no Brasil. E tivemos 243 mil divórcios. Ou seja, 243 mil, né, duplas aí se dissolveram e voltaram para o time dos solteiros. Dá para ser feliz? Dá. Muitos até se reinventam nesse processo. Agora, sem a utopia, como eu estou falando, a grande maioria das pessoas quer encontrar alguém bacana. Quer encontrar alguém para ser feliz, para amar e para ser amado, né? Então, é possível viver bem das duas formas? Sim, desde que a pessoa tenha um equilíbrio, desde que a pessoa primeiro se encontre no seu próprio processo. Eu acho que é essa que é a grande questão aí, né? Tá certo. Obrigado, Lígia, mais uma vez. Obrigada, Solé. Obrigada, Gisele. Boa semana. Para vocês também.